Olá, você está na Reconnect para além da religião. Hoje vamos falar sobre espiritualidade e transformação social. Não sai daí. Sejam todos bem-vindos! Vocês estão na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Saudade dos estúdios, saudade de todos vocês, mas a gente mata na saudade aqui nas lives, nas interações sociais, né? Mas daqui a pouquinho a gente está voltando para o estúdio. Sempre comigo no estúdio ou no mundo virtual, ele, Roberto Leão. Olá, Roberto. Olá, galera. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca para a nossa reconexão espiritual. E hoje temos de volta o nosso convidado, o irmão Newton Souza. Eu tinha aqui uma vasta biografia para poder ler, mas eu não vou ler. Não precisa. O Newton dispensa apresentações. Quem quiser assistir os programas com ele, tem um programa maravilhoso dele falando sobre espiritismo. E outro programa também, que é o Papo Plural, ele e o pastor Felipe Escacela, que eu acerto nomes agora, né? Aleluia. Escacela. Obrigado. Também está no nosso canal do YouTube, vai aparecer aqui embaixo. Mandando um abraço para toda a equipe, que a gente está separado, mas sempre junto. O Léo, nosso editor primoroso, maravilhoso. Maçãs aí pro Léo. E estamos aqui com o Newton Souza, não é isso, Bernardo? Newton, seja muito bem-vindo novamente. Assuntos de espiritismo e temas afins, né? Tá virando o nosso construtor, né? Sempre quando a gente tem Exatamente. Newton, um help aqui, cara. Vem aqui falar com a gente. Newton, muito bem-vindo, Newton, de volta. Você que já faz parte dessa família. Eu acho que é o convidado que mais participou do programa, seja físico ou na net, né? Ou no mundo virtual, né, Newton? Bem-vindo de volta. Eu pensei que ia falar seja físico ou espiritual. Já estou aqui interessado como é que é essa participação espiritual do Newton. Bem-vindo, meu irmão. Sempre uma alegria e, sei lá, teve aquela coisa da afinidade mesmo. Nós três aqui, a gente teve uma afinidade muito grande. O nosso papo é bastante plural, realmente, no sentido de haver respeito por todas as referências e a gente conseguir ter uma linguagem universal, uma linguagem única, uma linguagem espiritual e a gente se comunicar aí de espírito para espírito, de alma para alma, sem barreiras, sem muralhas, apenas dando as mãos para pensar no mundo melhor, sobretudo a partir de informações extraordinárias, informações espirituais, informações que constroem um novo mundo, um novo olhar, um novo futuro a partir da Reconnect. Essa iniciativa para além da religião é fantástica. Essa iniciativa da Reconnect é uma iniciativa que tem sido perseverante, que tem sido bastante focada, que tem cumprido o seu papel e que tem nos enriquecido culturalmente, porque as várias e diversas visões filosóficas, religiosas, científicas, todas elas apontam para uma única realidade, que é Deus. Que é Deus. Muito bem, exatamente. Para começar nosso papo, Newton, o filósofo inglês Thomas Hobbes, ele entendia que o homem era essencialmente mau. Já Rousseau acredita que o homem, por essência, é bom, a sociedade que o corrompe. Eu sou muito existencialista. Aliás, fui na minha adolescência, mas ainda continuo com essa máxima de Sartre de que a existência precede a essência. Primeiro a gente existe, depois a gente decide o que é que vai ser. Mas o que eu quero te perguntar é, estão todos certos dentro da sua visão? Estão todos errados? Qual é a tua visão e a visão do espiritismo em relação à essência do homem? Se filosoficamente nós radicarmos o nosso olhar, nós pontuarmos e limitarmos o nosso olhar para a configuração física, para a configuração de mundo, para a configuração social, sistêmica que nós vivemos, com certeza Hobbes não teve um olhar efetivamente pessimista. Ele, na verdade, estava diante de um ser humano que, ainda instintivo, ainda primário, disputava o alimento, disputava o espaço, disputava a propriedade e, em nome disso, era capaz de tudo. Não é à toa que eu citaria um terceiro autor,
Maquiavel. Não é à toa que Maquiavel escreveu O Príncipe, porque ele conseguiu também enxergar essa zona instintiva do ser humano, sobretudo quando ele exerce o poder e com que finalidade exerceria o poder e de que modo ele poderia manter e preservar o poder em suas mãos. Mas todos eles, inclusive o próprio Rousseau, que tinha uma visão, digamos, mais flexível nesse sentido e falava da teoria do bom selvagem, todos eles inevitavelmente ficaram fixados na estrutura física e esqueceram uma essência primordial que é anterior a isso, e que, na verdade, é a causa, é a zona causal de tudo isso, e que se encerra na índole primária, na índole primeira do próprio ser humano. Eu olho para o Roberto, vejo o Roberto por uma questão de identificação jurídica, colocar o nome dele lá no cartório, Bernardo também. Eu passo a entender quem é o Roberto a partir da sua manifestação de personalidade. Mas o Roberto é mais do que Roberto. E o Bernardo é mais do que Bernardo. Porque o espírito transcende a estrutura do corpo físico. Não que o corpo não exerça uma influência. Não que a infraestrutura socioeconômica, política, cultural, ideológica não exerça uma influência condicionante. Mas muitos homens, nós sabemos que muitos homens na história da humanidade romperam, atravessaram, eles causaram verdadeiras revoluções no próprio comportamento ou propondo comportamentos diferenciados. Isso indica que a matriz não é fixamente ou estruturalmente material. Legal. Quando a gente fala que por exemplo, a gente fala que o ser humano nasce bom, a sociedade o corrompe, né? O espírito como fonte primária, como fonte primeira, como inspiração de Deus, claro, que aí sim, ela é criada de uma forma boa, podemos dizer assim, né? Segundo a doutrina. Mas o espírito, quando reencarna, vamos dizer assim, ele também vem carregado de culpa, de medo, de dor, de personalidade, né? Então, dizer que o homem nasce bom não é uma contradição, por exemplo, com a doutrina espírita? Com certeza, nós poderíamos nos apropriar e poderíamos adaptar essa expressão no sentido de dizer que o homem nasce para ser bom. Ah, perfeito. Perfeito. Ele nasce e para ser, a proposta divina para essa encarnação, a proposta divina para essa manifestação corpórea é uma proposta de progresso, é uma proposição de bondade, é uma proposição de virtude. Mas a natureza não dá saltos. Processos de transformação não se dão de uma hora para outra. Primeiro, porque precisam ser verdadeiras. Precisam ser verdadeiros esses processos de transformação. Diga, Roberto. Uma colocação prática para eu entender. Você falou de natureza, você falou de transformação. O homem, por sua natureza, ele não é feito para ser um caçador, até pela sua estrutura física. Ele está mais para caça do que para caçador. Só que nós fomos desenvolvendo tecnologias e fomos virando grandes predadores, né? Então, essas tecnologias que fazem com que a gente, de certa forma, inverta essa condição natural, isso corrompe a condição humana ou faz parte, estava escrito, é isso mesmo, ou de certa forma a gente está corrompendo aquela condição que nós fomos criados para sermos? Vejamos essa tecnologia que nós estamos usando. Ela simplesmente tem uma caracterização, de certo modo, neutra. Muito embora a sua proposição seja o quê? A comunhão de ideias, diminuir distâncias, favorecer diálogos. Mas muitas pessoas podem usar isso conforme sua própria índole, conforme sua própria condição ou patamar evolutivo próprio. Muita gente pode usar a internet para disseminar o mal, para disseminar a ignorância, para incutir ideologias que possam arrastar o ser humano para processos depressivos. Tem sites especializados em ensinar suicídio, para vocês terem uma ideia. Então, a culpa é da tecnologia? Não, a culpa não é da tecnologia. A culpa
E a responsabilidade, não tirar a palavra culpa e substituí-la de maneira mais madura pela palavra responsabilidade, a responsabilidade é do ser humano na condução desses processos. Nós, seres humanos, temos uma síndrome, a síndrome da transferência. Nós não refletimos e não mudamos, principalmente porque não assumimos as nossas próprias responsabilidades, porque estamos sempre transferindo para algo externo a nós. Newton, a gente você vai notar que esse papo é bem dinâmico, mas sempre pautado em transformação, né? A gente vai mudando de assunto e vai linkando as coisas. Um grande questionamento, eu estava até conversando com o Roberto, a gente tem muito essa curiosidade, é uma coisa que a gente vem observando muito nos papos, e quando a gente vai conhecendo pessoas que buscam sua espiritualidade, que buscam sua espiritualização, né? A morte, por exemplo, ela faz parte da condição humana. Ponto. É a única certeza que nós temos, né? Mas, em geral, não estamos preparados para enfrentá-la, né? Perder o medo da morte, Newton, é mesmo uma evolução? Ou esse medo é necessário para que possamos manter a nossa sobrevivência, nos mantermos saudáveis enquanto os vivos? Porque, por exemplo, você vê pessoas que são bastante espiritualizadas ou buscam bastante sua espiritualização, mas continuam um grande lamento ao perder um ente querido, né? Postam em suas redes sociais a grande perda, o grande sofrimento que está vivendo naquele momento. Aí tem aparentemente parece uma contradição com o que se é falado, muitas vezes por ela mesma, em palestras, em algumas coisas. A gente fica, nossa, há uma contradição. Se tem o entendimento da imortalidade da alma e se sofre tanto ao perder um ente querido, nós estamos preparados para enfrentar a morte, Newton? Olha, esse preparo ele tem muito a ver com um processo de concepção que se desenvolve, mas a concepção ela não pode ser somente teórica, intelectual, intelectiva. Ela precisa migrar para o campo do sentimento. Ela precisa migrar para o campo da consciência, o que é bem mais profundo. Muito. Então, normalmente, você vai ver muita gente pregando sem praticar. Esse tema do nosso programa de hoje tem a ver com isso. Sim. O tema tem a ver com isso porque fala de transformação social a partir da espiritualidade. Eu só posso verificar até que ponto você é espiritual, até que ponto você vive em espiritualidade, mediante as mudanças que se estabelecem no seu cotidiano, no seu viver, no seu comportamento, no seu hábito. Perfeito. Então, a maneira de aferir isso. Na carta de Tiago, na epístola de Tiago, que era inclusive irmão de Jesus, ele coloca que o sinal da fé é a obra. Sem a existência da obra, questionamos tal fé. Uhum. Ele cita, inclusive, a passagem bíblica do sacrifício que Abraão ia fazer em relação a Isaac. Só manifestar, tenho fé, tenho fé, tenho fé, ou só adorar, 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 ou louvar, 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 não indica fé. O que indica fé é a transformação de vida plena. Uhum. Daí, alguém que tenha sido tocado pela espiritualidade, ela vai inevitavelmente ter um comportamento diferente no velório. Uhum. Ela vai ter um comportamento diferenciado diante do irmão que estende a mão na busca da esmola. Ele vai ter um comportamento diferente de um outro irmão por compreender que, sendo ele centelha divina, espírito imortal, ele não tem que viver aquela realidade. Então, todo um movimento, mediante o que seja efetivamente convicção, e mais do que convicção, consciência, todo um movimento vai se estabelecer. Deveríamos viver como se fôssemos morrer já já. Eu digo a vocês que qualificaria muito mais a nossa vida. Nós sentiríamos muito mais o sabor das coisas se nós começássemos a pensar, rapaz, qualquer momento pode ser o último.
Qualquer momento pode ser o último. Qualquer momento pode ser o último. Você amaria mais sua filha, sua esposa, você beijaria mais, você cuidaria mais de você também, você cuidaria mais do outro se você soubesse que a qualquer momento pode ser a hora final. Então não seria perder o medo de morrer, mas valorizar mais a vida, estar vivo. Ter noção da minha finitude torna esse momento que eu estou tendo com vocês dois agora especialíssimo. Perfeito. Perfeito. Mas, Newton, você fala que obras, espiritualidade sem obras, né? E sem a reforma íntima, né? Então, assim, não adianta você ler sobre, dizer que entendeu ou dizer que é espiritualizado e não ter aquela reforma íntima, só dizer da boca para fora, né? Mas o que a gente pode falar, por exemplo, dos agores ou aghores, né, na Índia, que meditam e depois, por exemplo, comem os cadáveres como parte do processo espiritual, né? E de outras tribos, né, que tem nesse mundo inteiro, que festejam a morte, né, como alguns indianos. Devemos julgar essas pessoas que vivem em sociedade culturalmente diferente? Existe uma cultura humana certa, vamos dizer assim? Poderíamos dizer que existe um ideal, né? Porque muitas vezes a gente pretende que a humanidade inteira pense que nem a gente, nós ocidentais, ou que todos tenham o mesmo entendimento de uma literatura, ou o mesmo entendimento sobre a espiritualidade. Mas quando se depara com infinidade de culturas no mundo e como elas lidam com a espiritualidade, pode ser chocante, né? E que não deixa de ser, para eles, devem ser uma libertação, uma obra. E para a gente, muitas vezes, é chocante, né? Como é isso culturalmente? Existe também, a gente pode levar em consideração a transformação espiritual baseada na cultura. Se eu analisar uma cultura diferente, ela não se transformou, era aborígene, quando, na verdade, para eles, é uma grande transformação espiritual. Nós podemos ter um olhar antropológico a respeito da diversidade das culturas, que são também um resultado da diversidade das concepções adquiridas e formuladas através do processo educacional, passado pela tradição oral, de geração a geração, ou mais tarde registradas para se manter a tradição ou a ancestralidade. Se nós olharmos a natureza, nós vamos ver que a primavera, ela é linda. Você não vê a tulipa dizendo: ei, vocês aí, papoulas, vocês precisam ser tulipas. Porque ser tulipa é maravilhoso. Eu tenho uma variedade de tulipas interessante no meu DNA. Você não vai ver as gérberas olhando para as flores de 9 horas e dizendo: ei, a sua cor é muito esmaecida. Você deveria ter uma cor vibrante como a que eu tenho. A primavera é plural. Deus está nos ensinando já faz muito tempo sobre respeito, alteridade, pluralidade. Já faz muito tempo, desde que o mundo é mundo. Então, na verdade, somos nós que queremos padronizar. E nós sabemos quem foi que tentou padronizar na história. Um homem chamado Adolf Hitler. Ele não suportava as diferenças e quis estabelecer uma padronização. E a padronização, ela retira toda a beleza, porque a diversidade é o resultado de um processo criativo do Criador. O que eu sei a respeito dos numes tutelares, dos ministros de Deus, dos chamados anjos, porque é curioso que a Bíblia tenha traduzido tanta coisa e não traduziu a palavra anjo, né? Deixou a palavra anjo como especializada. Uhum. A palavra anjo significa apenas mensageiro. Sim. Mas as Bíblias mantiveram a tradução de colocar o termo anjo fixo dentro da linguagem grega. Talvez então, numa tentativa de nos distanciar ainda mais de Deus, Newton, nesse sentido?
numa tentativa de especializar a tarefa dos tais anjos, né, para dar sustentabilidade a determinados mitos de origem, conforme o hebraísmo, o judaísmo compreendeu a origem do mundo, a origem de tudo. Então, na verdade, quando a gente observa essa variação, nós somos convidados a respeitar essa variação, mas também sabemos que as culturas, elas podem sofrer modificação no decorrer do tempo, determinadas outras formas de compreensão, determinadas formas de alteração dos seus recursos de fé, de rito, de ritual, e assim sucessivamente. Você vê, por exemplo, as igrejas católicas com menos imagens. Não sei se notaram já. Não sei se o Roberto aí já tem percebido que há uma, vamos dizer, está se tornando mais focada, mais objetiva. O olhar das pessoas já está até por uma necessidade de não perder fiéis, né? E de angariar, de ter fiéis que são menos, que são mais abertos, ou que têm essa coisa mais ligada para a questão evangélica, das imagens mais questionadoras. Mas, Newton, uma coisa que também a gente discute muito, eu acho importante te perguntar, em relação a essa coisa maniqueísta, bem mal, né? A gente sempre fala isso com os convidados. Agora, uma coisa que na questão de viver em sociedade, partindo agora para a questão social mesmo. Nós somos seres sociais que vivem, convivem em sociedade. Muitas vezes, o meu bem pode ser o seu mal, o que eu necessito pode ser algo que vai faltar em você, e a gente sempre busca a nossa felicidade. Essas relações humanas, nós temos na relação humana uma obrigação de fazer doação, de se privar para que o outro seja feliz. Como é que se alcança esse equilíbrio para que todo mundo possa ter a sua parcela de felicidade, de sucesso, sem necessariamente fazer o mal do outro? Isso é possível? Porque o que a gente verifica é isso. Muitas vezes a gente fala assim, eu vou pedir para Deus, ou eu vou pedir para a espiritualidade, ou eu vou ter fé que eu vou alcançar uma vaga de trabalho. Essa vaga de trabalho que eu alcanço, ela pode ser uma vaga que outra pessoa também, com seus méritos e com suas necessidades, perdeu. Então, como é que você encara isso e como é que a gente vive em sociedade compreendendo que muitas vezes o nosso bem pode ser o mal do outro? Questão bem complexa mesmo, porque ela exige sabedoria e discernimento. Discernimento, inclusive, sobre o sentido e o significado da palavra caridade, que não se resume nem se limita a mera esmola. Bingo. Não se trata disso. Não se trata disso. Primeiro, fazendo um gancho com a pergunta anterior que o Bernardo fez, eu dizia que as informações que nós temos por parte da maioria esmagadora dos benfeitores espirituais é que a autoridade maior, o ser mais puro, o ser de maior conexão com a divindade, foi efetivamente Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré, com a sua mensagem, ele elaborou uma constituição divina. Tentemos imaginar se nós fôssemos capazes de usar o Sermão do Monte como sendo a nossa constituição para todos os povos. Ela é aplicável a todos os povos. Ela não é judaica, embora ele fosse de origem histórica judaica. Ela não é judaica. Ela não é hebraica. Ela não está radicada a um povo. Ela se aplica a qualquer um. Vejamos um princípio que é o mais comum. Não façais aos outros aquilo que não quereríeis que vos fizessem. Então, imaginou o limite do processo? Como isso também gera reflexão antes de eu realizar qualquer atitude em favor do outro, dentro da pergunta, da dialética que foi feita agora pelo Roberto. Eu preciso pensar que aquele bem que eu quero fazer, eu me sinto tocado para fazer, será efetivamente um bem na vida daquela pessoa.
Eu preciso parar para pensar. Eu preciso analisar. Eu preciso raciocinar. Eu preciso desenvolver mecanismos em que essa caridade seja transformadora. Porque normalmente nós temos a caridade que não transforma. Porque a caridade que sustenta a miséria mantém a miséria, mas não alavanca a vida daquele indivíduo, nem modifica sua autoestima ou seu reconhecimento a respeito de si próprio. Então, o que é que eu fiz por ele? Nada. Eu vou contar uma historinha bem breve. Newton, só uma pergunta para poder fazer o gancho da tua história. Certamente eu vou fazer, o Bernardo vai me interromper, porque a gente já está no final do primeiro bloco, não é isso, Bernardo? Mas assim, só para poder fazer o meu você desenvolver aí. Só para você ter o prazer de dizer assim, calma, para, né? Caridade material. Essas pessoas que dão, vou dar uma casa para quem precisa, um carro para quem está precisando, isso é muito midiático. Mas isso é caridade? Isso é um bem que se faz? Ou seria muito melhor fazer uma caridade mais voltada para o lado espiritual? Eu coloco acima. Caridade esperando um lugar ao céu, um lugar no céu. Ou caridade esperando uma salvação. É caridade ou um ato egoísta? Não sai daí. Esse foi o primeiro bloco. Daqui a pouco nós voltamos com Newton Souza, falando sobre espiritualidade, transformação social e transformação do ser. Fica aí, voltamos já já.